Meus marrentos, sejam muito bem-vindos à última aula do projeto Redação Nota Máxima para o concurso do BRB. Ai, meu Deus! Não sou boa para despedidas, mas estou muito feliz porque eu estou com a sensação de dever cumprido. Entreguei o meu melhor a vocês em todas as aulas, em todos os encontros ao vivo, principalmente. Então, acredito que vocês estão bem entregues, né? A IADES não vai entender nada, tá? Todos os alunos da Prof. Dani vão ter no mínimo 80% de aproveitamento nessa redação, em nome de Jesus, não é verdade? Aqueles que treinaram, né, gente? Porque eu sei que tem umas bênçãos aí que compraram curso, fizeram uma redação e acham que milagres acontecem, né? Milagres acontecem? Claro que acontece, mas em concurso já é um pouco difícil da gente ver, né? Por quê? Porque vocês precisam estudar, gente, precisam se dedicar, precisam escrever no mínimo uma redação por semana, estudar o conteúdo. Então, assim, aquela galera que fez exatamente o que eu sugeri, teve um caderninho ali específico, fez anotações, cronometrou o tempo, fez tudo certinho, com certeza vai brilhar. Os que não fizeram, né, vão contar com a sorte aí, né? Não é o que eu gosto, não. Porque o ideal é a gente contar com nós mesmos, com o nosso esforço, com a nossa dedicação, com a nossa disciplina, porque é algo que ninguém vai fazer por nós, então a gente precisa fazer. Essa aula aqui, igual eu falei para vocês, né, na apresentação aí dela, vai ser para a gente tirar todas as dúvidas, tá? Vai ser um resumo do que está sendo trabalhado nas aulas ao vivo, porque eu sei que a maioria dos alunos não conseguem participar, por conta de faculdade, por conta de trabalho, por conta do próprio cronograma de estudos, né? Às vezes na quarta-feira é o dia de estudar uma matéria que você precisa muito estudar, aquela matéria, uma matéria que já é ali o seu calcanhar de Aquiles, então precisa focar mesmo. Por quê, gente? Porque a gente sabe que a gente precisa ir bem no objetivo para a nossa redação ser corrigida. Então, sim, a gente coloca em primeiro plano a objetiva, mas não é somente estudar para a objetiva e chega no último mês, faz 2 redações e acha que, né, tem a obrigação de ser muito bom e se cobra demais, e não é assim, tá? A gente sabe que a escrita é um hábito e, principalmente, quando é cobrado um conteúdo programático, a gente também tem que ter um conhecimento técnico, científico, sabe, do que está sendo cobrado ali. Então, precisa de dedicação também para a discursiva, e eu sempre aconselho a vocês aí, sei que vocês são concurseiros aí, raiz, vão continuar na batalha por outros certames, então a gente tem que colocar pelo menos 3 dias da semana para estudar para a discursiva, tá? Independente do modelo que for cobrado, independente da banca. Beleza? Então vamos lá, fiz uma colinha aqui para não esquecer, né, das dúvidas de vocês, que vocês têm perguntado aí com mais frequência no WhatsApp. E lá no Instagram também, que tem alguns alunos que me seguem lá no Instagram. Então eu vou tirar todas as dúvidas, espero saná-las todas, e vou apresentar uma redação que eu apresentei, se eu não me engano, na primeira aula ao vivo, tá? Pra gente detalhar bastante, vocês entenderem bem o que a banca pode cobrar e o que ela tá esperando de vocês, e a gente vai entregar exatamente o que ela quer ver no nosso texto, beleza? Então, a primeira dúvida que eu recebo, gente, a mais frequente, inclusive, eu coloquei aqui na ordem de importância, é com relação à estrutura. Prof, como vai ser cobrada a minha prova? Não sei, né, gente? Eu não tenho bola de cristal. Mas já a gente trabalha sempre de acordo com o quê? Com o perfil da banca ou dos certames, né? Que ela vem aplicando provas no decorrer histórico, né, de aplicação dessa banca. E a gente acompanha também o edital específico, o edital de vocês. Então, a banca, ela pode cobrar, gente, 3 opções aí que ela pode cobrar, que pode montar ali a prova de vocês. A primeira é com 3 tópicos, igual foi o último concurso de 2020, então coloca ali A, B e C, igual eu vou mostrar para vocês aqui também, que eu quero mostrar, conversei com vocês nas aulas ao vivo, a banca ela não é muito específica no que ela quer, tá, gente? Então, ela tá avaliando de vocês a capacidade de interpretação, então entender o que está sendo pedido, o que está sendo solicitado ali de acordo com o que ela está cobrando, e como ela não é tão específica no que ela quer, entregam o máximo, tá? O máximo nas condições que você tem. Tem temas que são mais confortáveis para vocês, tem temas que não são. Eu sei muito bem disso, né? Ninguém sabe tudo sobre tudo, ninguém domina todos os assuntos, né? Então, a gente foca em determinadas situações, tem a ver com o nosso conhecimento de mundo, enfim. Então,
a gente vai dar o nosso melhor nas condições que a gente tem, de acordo com o que está sendo cobrado. Então, falar, gente, o máximo que a gente sabe, citar, relatar, se souber informações também a respeito de leis, dados, se vocês souberem, que eu acho bem difícil, né, da gente guardar, visto que são muitas informações ali que a gente precisa saber, que a gente precisa estudar para os objetivos, então assim, eu acho meio louco, né, dados estatísticos, mas vocês precisam demonstrar o máximo de conhecimento possível. Eu vou falar detalhadamente disso quando eu mostrar a prova, tá? Então a banca ela pode cobrar, como foi no concurso de 2020, 3 tópicos ali para vocês. Ela pode cobrar também 2 tópicos, tá? Então quando ela cobra 3 tópicos, a gente falou isso praticamente o curso inteiro, que é a minha aposta principal. Então eu vou fazer o quê? Eu vou responder ao primeiro tópico, a letra A, eu já começo respondendo, né? Igual muitas pessoas falaram comigo, né? Vieram aí de outros preparatórios. Professora, eu fiquei sabendo que tem que fazer a introdução. Gente, você não vai deixar de fazer a introdução. O seu texto ele vai ter introdução, ele vai ter 2 parágrafos de desenvolvimento e ele vai ter conclusão, só que você vai usar o quê? Estratégia. Você tem que ser estrategista. O que eu falei com vocês nas aulas ao vivo, gente, quem passa em concurso não são os mais inteligentes, não são os que estudam mais, são os que têm as melhores estratégias, e eu estou aqui para ajudá-los com relação a isso. Tá? Entregar técnicas e estratégias que funcionam. Eu tenho vários alunos aprovados na banca IADS, como todas as bancas, graças a Deus, com no mínimo 80% seguindo o que eu falo para vocês, tá? E não consegue uma nota legal, professor, olha isso, dá pra gente recorrer. Aí eu vou e lavo a cara de vocês, né? Seguiu o que eu falei? Você colocou em prática o que você aprendeu no curso? Ah, não, então pronto, então não tenho que chorar aqui, foi o resultado que você apresentou e a nota tá justa, tá, gente? Então, por favor, podem confiar no que eu tô falando, tá? Então ali na letra A, já respondam ao primeiro tópico, tá? Entra ali, entra com o período, a introduçãozinha suas, vai ser o quê? A primeira frase, entra com o assunto da redação, é sobre avanço da tecnologia, fala sobre o avanço da tecnologia de forma geral, tá? Entra ali com aquele assunto, ponto, e aí você já começa a responder. Sempre o que, gente? Fazendo o tópico frasal, tá? Que é pegar as palavras-chave ali do tópico e elaborar uma frase afirmativa para mostrar para o seu corretor que é ali que está a resposta do tópico A. Ó, corretor, aqui, ó, nessa linha, aqui nesse instante, nesse parágrafo, eu vou começar a responder o tópico. É isso que você está dizendo para ele. Gente, facilita a vida do corretor, tá? Deixa tudo mastigado para ele. Com relação, vocês não podem enumerar, só que vocês vão enumerar isso de forma inteligente, porque vocês não podem. Resposta da letra A, resposta da letra B, letra C, vocês não podem fazer isso. Claro que não podem. É um texto, mas vocês estão fazendo isso de forma o quê? Implícita, tá? Com relação, e aí vocês vão fazer a retomada ao tópico e aí começa a responder, beleza? O B, desenvolvimento 1, o C, desenvolvimento 2. Por que tem que seguir essa estrutura? Porque a gente tem um parágrafo que não é tão simples assim de construir, que é a nossa conclusão, a nossa elaboração crítica. O que eu tenho que ter obrigatoriamente na minha elaboração crítica? Primeiro, se a banca não deixou explícito ali no último tópico um problema, eu preciso problematizá-lo, porque não tem como resolver um problema se aquele problema nunca existiu no meu texto, tá? Mas 99% das vezes a banca IADS já facilita a nossa vida. A banca IADS é uma mãe, tá, gente? Perto de outras bancas aí. Então ela já facilita a nossa vida. Vocês podem ver na redação do concurso de 2020 que o tópico C, a banca trouxe um desafio, sabe? Um desafio, um obstáculo. Então a banca vai trazer o assunto como um problema. E aí esse problema, você vai apresentar quais são esses desafios. Já sugiro a vocês não apresentar mais de 2. Lógico, apresenta um desafio, desenvolve, apresenta outro desafio, desenvolve. Por quê? Porque depois vocês têm que resolver lá na conclusão. Se você trouxer um monte de problema, já viu quando a gente tem um monte de problema, dá mais trabalho para resolver, não é? Então quando a gente tem uma quantidade menor de problemas, é mais fácil da gente resolver. Então, ó, raciocínio, tá, gente? Então apresenta ali 2 desafios e aí na conclusão você tem que resolver aqueles desafios que você apresentou, porque tem gente fazendo elaboração crítica que não tem nada a ver com o problema que ele está apresentando. A nota também não vai ser os 2,5. O corretor ele quer que você resolva os desafios que você apresentou. Beleza, gente? E aí elaboração crítica, o que ela precisa ter? Ela precisa ter o que vai ser feito, né? Então você está sugerindo que esse problema se resolva de qual maneira,
quem vai fazer, ou seja, quem vai resolver este problema, às vezes não resolver, tá, gente? Minimizar também, reduzir os índices, tá? Não necessariamente resolver. Se os governantes estão aí não sei quantos anos, né? Desde 1988, que a gente tem a Constituição Federal, uma lei fantástica, linda, maravilhosa. Quem escreve, quem lê, né, em outro país, que lê a Constituição Federal, que fala, não quero morar aí, né? Que país perfeito. Mas vamos deixar essa discussão para depois. Então, assim, se nem eles estão conseguindo resolver, quiçá nós, né? Não vamos conseguir também. Mas a gente pode dar sugestão para minimizar. Então, o que vai ser feito, quem vai fazer, de que forma, tá? De que forma é o mais difícil da gente conseguir elaborar de forma criativa, bem feita, por isso a importância do treinamento, de que forma vai ser feito e o resultado esperado. Ou seja, a gente vai minimizar, a gente vai resolver, a gente vai reduzir, a gente vai abrir a cabeça da população, fazer com que ela enxergue algo, que algo seja mais discutido, que algo seja dado a devida importância, que às vezes não dá, tá? Então é isso que vocês vão falar, não necessariamente resolver, tá, gente? Porque a gente sabe que os nossos problemas não são tão simples assim de serem resolvidos. Beleza? A banca deu 2 tópicos, galera. Os 2 tópicos serão o quê? Os meus 2 parágrafos de desenvolvimento, D1 e D2. E lá na introdução eu vou elaborar uma introdução curta, sucinta, porque diretamente ela não está valendo uma pontuação específica, a banca está de olho ali, ó, na resposta dos tópicos que ela está cobrando. Então entra com o assunto, tá, o tema da sua redação, demonstre um conhecimento, tá? Nada de senso crítico, uma redação inteligente, de acordo com tudo que você estudou para objetiva, tenta ver o que você pode entregar de acordo com o seu estudo para objetiva dentro daquela redação, porque é isso que a banca IADES gosta, tá? E aí vocês vão apresentar os tópicos que você vai responder, se você quiser fazer dessa forma, pode também, não é a forma mais inteligente, mas você pode falar mais ou menos ali o seu ponto de vista com relação aos tópicos que serão respondidos, entende? Fazendo ali um resuminho, fica uma introdução mais bem elaborada, mais inteligente, ok? E aí, partiu para responder os 2 tópicos e o último é elaboração crítica. Gente, então independente, frisem isso, pelo amor de Deus, porque eu tenho recebido chuva de mensagens com essa dúvida. Independente da forma como a banca cobrar a redação de vocês, o último parágrafo serve somente, exclusivamente, palavra exclusivamente, não é preferencial, é exclusivamente para elaboração crítica. Ok, gente? Quero que fique isso bem claro para vocês, por favor, tá? E a banca também pode cobrar a temida dissertação argumentativa. Professora, mas está escrito lá no edital que o texto é dissertativo e ou descritivo. Gente, e o texto dissertativo argumentativo não é dissertativo? Pelo amor de Deus, é claro que é. É claro que é. Ela não vai deixar isso explícito lá no edital, mas ela pode cobrar o texto dissertativo argumentativo sim, e ela cobrou na prova da Seduc Goiás. Se vocês tiverem um tempinho aí, entra no edital, Seduc Goiás, tá lá na plataforma da banca IADES, e vocês vão ver que é o edital idêntico ao de vocês, tá? Com a pontuação para elaboração crítica, os critérios de avaliação são os mesmos, a descrição, texto dissertativo e ou descritivo, igualzinho, e ela cobrou o texto dissertativo argumentativo. Vou entrar com recurso para anular, não vai anular, tá? Porque o texto dissertativo argumentativo, doa quem doer, é dissertativo, beleza? Então a banca ela pode cobrar sim, não é a minha aposta, igual eu estou falando para vocês, mas eu gosto de entregar todas as minhas turmas muito bem preparadas, tá? Olha, pode cobrar isso, 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 o aluno ele estuda se ele quiser, eu gosto de entregar o meu, tá? Sabe, ó, dever cumprido, eu falei para os meninos, igual eu fiz com a Seduc, tá? Eu falei, olha gente, a banca IADES ela gosta de cobrar mais por tópicos, né? Eu prefiro também uma redação por tópicos 1000 vezes, tá? Há uma redação argumentativa 1000 vezes, mas a banca cobra argumentativa também, ela tem isso no histórico dela e eu preciso que vocês fiquem preparados. Então, quem não escutou a prof, dançou, tá? E mais uma vez, eu não quero que vocês dancem, quero que vocês, ó, chicoteiem a IADES, fala aqui não, querida, aqui não, porque eu tô preparada para qualquer uma que você me entregar. Aqui você não tem vez, coração, ó. Chispa, que aqui é 80% da nota e pronto, acabou, beleza?
Então, o texto argumentativo, gente, é aquele que a banca vai colocar só uma frase temática. Aí você tem que marcar bonitinho o que é o assunto, ou seja, o tema da redação. É para falar sobre o quê? Tá? E qual é o recorte, ou seja, o que a banca quer saber sobre aquele assunto, é a forma dela delimitar o tema, tá? Então, eu não posso falar de forma ampla, inteligência artificial, e aí coloca lá o que a banca quer saber sobre inteligência artificial. Eu vou lá e falo somente sobre a inteligência artificial. E não abordo a questão que eu vou mostrar para vocês detalhadamente, vocês vão entender. O recorte, então, tangenciamento. A minha nota não vai ser legal, muito difícil eu ter uma redação competitiva para estar dentro das vagas, tá? Porque o nosso objetivo aqui não é ser aprovado, gente. O nosso objetivo aqui é o quê? É ser nomeada e estar dentro das vagas, beleza? Então, a banca ela pode cobrar. O texto dissertativo argumentativo, ele é mais enjoadinho, não é a minha preferência. Tá? Então, é um texto que você vai ter que fazer um parágrafo de introdução, é mais engessado, com no máximo 7 linhas. A introdução ali é somente para a apresentação. Olha, corretor, eu vou falar sobre este assunto. Esse é o meu posicionamento, porque é um texto argumentativo, então eu preciso trazer um posicionamento e depois defender esse posicionamento com o objetivo de convencer a pessoa que está lendo a pensar igual a mim, tá? Esse é o objetivo do texto argumentativo. Então eu vou colocar ali o meu posicionamento, é o que eu acho sobre isso. Eu vou ler e vou falar o que eu acho sobre isso, o que eu penso sobre isso. É favorável, é bom, é negativo, é positivo, aumentou e diminuiu, de acordo com o recorte, tá? E aí eu vou apresentar o meu posicionamento e eu vou apresentar os 2 argumentos que eu vou desenvolver, ou seja, é o trailer da nossa redação, tá? Então o trailer nunca é maior que o próprio filme onde está nos parágrafos de desenvolvimento. Então meu trailer com no máximo 7 linhas somente para a apresentação, vou falar sobre este assunto, esse é o meu posicionamento, corretor, e esse daqui são os 2 argumentos que eu vou usar para te convencer, tá? Você vai pensar igual a mim quando terminar essas 30 linhas desse texto, beleza? É assim que você vai fazer, perfeito? E lá nos parágrafos de desenvolvimento, é como se fosse um mini texto. Eu vou apresentar o assunto daquele parágrafo, que a gente chama de tópico frasal. Depois, eu vou trazer uma fundamentação, que é um conhecimento geral, algo de fora para dentro do texto. E aí, o caso de vocês é algo que tem a ver com o que vocês estudaram ali para o objetivo, conhecimento que vocês têm que ter de acordo com o conteúdo programático, porque vocês já sabem os possíveis temas de serem cobrados na redação, então tem que estar afiadinho. Depois eu vou fazer o quê? A próxima frase, eu vou argumentar e depois eu vou concluir um parágrafo. Entende que é como se fosse um mini texto? Ele tem uma introdução, ele tem 2 desenvolvimentos e ele tem uma conclusão. Então, vai ser assim, essa estrutura nos 2 parágrafos de desenvolvimento. Conclusão. Conclusão é o quê? Elaboração crítica. Tá bom? Então, tem que apresentar o tema como um problema, galera, porque senão não tem o que resolver, tá? Caso a banca dê para vocês ali uma frase temática só, pedindo para vocês um texto dissertativo argumentativo. Então, essa estrutura, a gente faz uma redação por frases, tá, galera? Que eu trabalho muito com os meus alunos que fazem concurso aí, já previsto em edital, um texto dissertativo argumentativo. Então, são 3 frases para a introdução, tá? Seguindo essa estrutura que eu falei anteriormente, 4 frases para os parágrafos de desenvolvimento, com no mínimo 8 linhas, máximo 10 linhas, e para a conclusão a gente não tem um número mínimo de linhas, tá? Eu não gosto de colocar porque vai depender aí do problema que você trouxe, tá? Porque você tem que dar conta de resolver eles depois. Gente, mais uma vez, estratégia, não traz problema que depois vocês não vão conseguir resolver. Beleza? Isso aí vale pra vida, né? Não arrumem problemas, depois vocês não vão dar conta de resolver, porque vira um tumulto só. Beleza? Na hora de fazer o projeto de texto ali, já monta. Já penso como eu vou resolver antes de pensar no problema. Eu prefiro fazer dessa forma, tá? Como que eu vou resolver algo antes de pensar no problema é a melhor forma. Quem dera se a gente conseguisse fazer isso na vida, né? Mas na redação dá pra fazer. Beleza? Número de linhas eu cansei de falar, gente, eu babo aqui de falar com vocês as coisas, babo, olha só pra você ver, tem quase 20 minutos que eu tô aqui falando, nem uma aguinha eu não tomei, porque eu não edito as minhas aulas, tá, as minhas aulas, elas são praticamente aulas ao vivo, a diferença é que eu gravo num horário aqui, no decorrer do meu dia, já tá programado, é um horário que vocês não conseguem assistir ao vivo, porque geralmente vai de manhã após as 10 horas ou à tarde, mas as minhas aulas, elas não têm edição, se eu gaguejar, vai gaguejando mesmo,
máximo. Se eu errar em alguma coisa, eu vou ali conserto com vocês, tá? Por quê, gente? Porque a aula é assim, eu vim do presencial, e presencial tem como você corrigir, tem como você editar, tem como você... Não tem, então aqui é a mesma coisa. A diferença é que eu deixo a câmera ligada e vou ministrando a minha aula com vocês. Então não tem edição, tá? Professor é gente, professor erra, professor tem equívoco, tá? Então se acostumem com isso, porque a gente também é humano. Então não tem edição nas minhas aulas. Então eu tô aqui, gente, falando 20 minutos, até babar, até cuspindo eu já tô falando. E, gente, o que eu falei com vocês de quantidade de linhas, ainda tem aluno entregando redação com 24, 25 linhas. Gente, se vocês fizerem isso no dia da prova, não foi por falta de falar. Não foi por falta de falar, porque não pode, gente. Isso é para banca nenhuma, ainda mais para IADES e Sebrasp, que conta a quantidade de linhas que vocês estão escrevendo para dar o peso dos erros de acordo com a quantidade que você escreveu. Não pode. Ou é 29 ou é 30 linhas. Ou é 29 ou é 30 linhas. Professora, na hora do rascunho, eu fui escrever, deu 26. Então você volta lá, você me faça o favor de voltar nesses tópicos. Você pode ter certeza que tá faltando informação lá. Pode voltar. E volta, gente. Por isso que vocês têm que organizar o tempo de vocês, que é o que eu vou falar agora, tá? Então, pausem. Respira um pouquinho, né, que a professora deu bronca até agora, e eu vou trazer aqui para vocês informações a respeito do dia de prova, como eu vou proceder no dia de prova. Gente, mais uma vez, é o que funciona para a maioria, tá? Não quer dizer que isso vai funcionar para todo mundo. Tem gente que já tem o seu jeitinho, tá tudo bem. O importante aqui é eu trazer uma informação e ela ser válida para vocês, fazer sentido. Gente, a gente sabe que a gente precisa ter uma nota legal na prova objetiva para a nossa redação ser corrigida, correto? Então a gente vai chegar na hora que o aplicador fala, pode virar a prova. E aí vocês vão virar a prova. A primeira coisa que vocês vão fazer é olhar o tema da redação. Qual é o tema da redação? Para vocês ou começarem a desesperarem, ou para começar a ficar feliz. Não, não é para isso, apesar que eu sei que isso acontece. É para vocês começarem a administrar o tempo. Vocês treinaram bastante, vocês escreveram uma redação por semana, vocês estudaram o conteúdo da prova, que eu sei, todo mundo fez o dever de casa bonitinho. Cronometraram o tempo, não cronometraram? Ter certeza disso. Então, o que vocês vão fazer agora, galera? Agora é o momento de você colocar em prática o seu treinamento. Então, você vai organizar o seu tempo. É um tema confortável para você? Nossa, eu escrevi sobre esse assunto. Gente, a gente não acerta o tema da redação, igual eu vejo os professores aí se vangloriando, né? Os reis, os magos, os não sei o que da redação, que o povo inventa tudo quanto é nome, e acertei o tema. A gente não acerta o tema, a gente acerta o assunto, tá? O tema ali, a frase temática que a banca coloca, é muito difícil de acertar, né? Se eu não me engano, o que eu lembro que acertou foi ano passado, uma senhora lá no interior, que eu não lembro de qual estado que era, que acertou realmente o tema da redação do Enem. Isso é raro, tá, gente? Os professores que acertei o tema. Não, a gente acerta o assunto. Então, o assunto da redação você já estudou, graças a Deus estava lá na plataforma, você treinou, então, nossa, esse assunto aí eu fui muito bem, eu treinei. Então eu lembro que eu gastei mais ou menos 1h20, 1h30, 1h25 ali para fazer essa redação, então eu já sei mais ou menos como é que eu vou administrar o meu tempo aqui com relação à objetiva. Bateu o olho no tempo, putz, não sei muito sobre esse assunto, não estudei sobre esse assunto, não escrevi sobre ele, ou escreveu e eu lembro que eu agarrei para fazer essa redação. 1h40 no mínimo que eu preciso para fazer uma redação legal. Então você começa a fazer o quê? Administrar o seu tempo com relação ao objetivo. Perfeito. Então já anota ali bonitinho. Eu gosto de fazer assim, anota 1h40, 1h30, para você já ter esse controle ali de acordo com a marcação que o aplicador vai fazer no momento de aplicação ali da prova. E aí vocês vão para objetiva. Galera, objetiva, vocês iniciam pelas questões mais fáceis ou que vocês dominam mais, que a gente sabe que não tem nada fácil, né? Que vocês dominam mais, vocês estudaram mais, que é mais confortável para vocês, aí vocês façam, vai fazendo, e aí agarrou numa questão, pula, não fica perdendo tempo. É um texto gigantesco, a maioria do português não precisa ler o texto todo, eu tenho certeza que vocês já sabem disso, né? Se prepararam com professores que orientaram vocês em relação a esse assunto. Então, assim, tem questões de língua portuguesa que é só ler o enunciado que a gente já consegue, não precisa ler aquele texto gigantesco. Então, vai sendo ali
bem criterioso na hora de organizar o seu tempo. E aí as questões difíceis, as que você vai demorar muito, porque tem questão que realmente tem que ler tudo, tem que fazer com cuidado, deixa elas para depois, tá? E aí o que você vai fazer depois que fizer as objetivas fáceis e mais confortáveis para você, questões mais rápidas, você vai fazer a sua redação, o seu projeto de texto e o seu rascunho, tá? Lembrou de alguma coisa quando tá fazendo objetiva? Corre lá e anota no projeto de texto. Olha, eu vou falar sobre isso aqui, muito legal. Não, eu lembrei de tal coisa, eu vou falar também. Vai colocando, gente, porque as ideias, sabe? Elas, da mesma forma que elas vêm, elas vão embora. Então, se a gente não anotar, se a gente não colocar ainda mais naquela ansiedade, naquela tensão de prova, a gente esquece e deixa passar. E depois, gente, eu lembrei de um trem, não sei o que é. Aí vai no banheiro, bebe água e roda de um lado e roda do outro e fica e não lembra, tá? Então vai anotando bonitinho lá e monta o seu projeto de texto legal, monta o seu rascunho. No momento de fazer o rascunho, que eu falei também pra galera na nossa primeira aula ao vivo, gente, eu, Daniele, particularmente, eu não consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo como a maioria das mulheres, né? Eu sou uma mulher aí um pouco diferente da maioria, então eu não consigo fazer aquele milhões de coisas ao mesmo tempo. Então, redação para mim, quando eu vou escrever um texto, né? Eu tô elaborando vários materiais excelentes, e-books aí, então o que eu faço? Eu monto primeiro o conteúdo que eu quero entregar para não esquecer, né? Porque igual eu falei com vocês, da mesma forma que as ideias vêm, elas vão, e aí eu monto aquele conteúdo, né, preocupada com o assunto que eu quero desenvolver, com conectivo só, porque é muita coisa, a estrutura é conectiva, gramática, então não dá. Monta bonitinho e depois vocês vêm corrigindo, sempre da letra maiúscula até o ponto final, tá? Corrige bonitinho, vem corrigindo concordância, regência, uso da vírgula, que vocês estão errando muito, crase, vocês estão errando demais, então vai ali com cuidado, vai corrigindo para não deixar passar nada de bobeira. O que errou é que realmente eu erraria de qualquer jeito, eu não sei, não saberia e tá tudo certo. O que não vale é deixar algumas coisas passarem, né, erros passarem porque deu bobeira e não teve atenção. Isso daí não dá, tá, gente? Beleza? Letrinha, tá, gente? Eu anotei aqui também, letrinha. Gente, tem umas letras que estão horríveis, tá? Difícil de entender. E eu já também falei, babando, cuspindo aqui direto, que o corretor, ele não perde tempo, gente. Eu já fui corretora de banca e nas reuniões, as primeiras coisas que a gente escuta do nosso coordenador é: não perde tempo com letra ilegível. Denota somente de acordo com o que você entendeu, tá? Então é assim, o corretor ele tem centenas de redações para corrigir num prazo curtíssimo. Gente, cada redação ruim, é muito mais redação ruim do que redação boa, letras horríveis, sem capricho, um garrancho, escrito em cima da linha, deixa uns espaços desse tamanho da margem e a gente vai, ó, só detonando nas notas, só detonando e não há recurso que ganhe, não há justiça que ganhe. Tá? Então faça uma letra legível que qualquer pessoa consegue entender, de bater o olho. O corretor não fica voltando, gente, não, peraí, o que tá escrito aqui? Não fica, ele só corre o olho, ele tem que correr o olho e entender o que tá escrito. Ele não entendeu, ele pontua somente sobre o que ele entendeu. Se aquilo ali prejudicou o conteúdo do parágrafo inteiro, a sua nota com relação à abordagem do tema e argumentação, ó, vai lá no chão. Então, muitos alunos nas fases de recurso não entendem, tá? Professora, mas eu escrevi tanta coisa legal, tanta informação. Olha aqui a minha redação. A gente tem que entrar com recurso, não tá certo. Minha redação ficou muito melhor do que o meu colega tirou nota tal, não demonstrou conhecimento nenhum. Na hora que eu vou tentar ler, falar: meu filho, decifra esses códigos aqui pra mim, porque não dá pra ler isso aqui não, hein? E aí? Você quer culpar o corretor? O corretor é ser humano igual a gente, não dá, tá? Então caprichem nas letras, não é para escrever em cima da linha. Translineação, tem muitos erros de translineação ainda, nós estamos na reta final, não dá para aceitar isso. Não é o que não coube em uma linha que você vai descer para a linha de baixo, não, gente. Tem regra, e as regras são as regras de divisão silábica. A gente aprende a separar em sílaba, nem sei se é no 5º ano, no 4º ano, né, faz muitos anos, nunca trabalhei com criança, então não sei quanto que a gente aprende, mas é bem quando a gente é bem novinho, a gente aprende a fazer divisão silábica logo depois que a gente é alfabetizado, e é pra isso, gente, é pra seguir, né, pra gente conversar, não é pra falar em sílaba quando a gente tá gaguejando, não é pra entregar na hora de escrever um texto, então tem que seguir bonitinho, lógico, né, pra acentuação gráfica também a gente precisa dessa divisão silábica, mas a gente faz, gente, é seguindo essas regras, não é o que sobrou que você desce para a linha de baixo, não, pelo amor de Jesus. E o hífen é na frente. Beleza, gente?
Falei, né? Falei, tá? Agora eu vou mostrar para vocês a redação bem rapidinho. É uma redação que o aluno disponibilizou, obviamente. Eu só trago redações aqui para vocês que os alunos autorizam, para vocês entenderem, caso seja cobrado um texto dissertativo argumentativo, como que vocês vão proceder na questão da estrutura, tá bom? Vamos lá, então, que eu vou mostrar para vocês. Ah, gente, antes de mais nada, sabendo como é que minhas aulas são editadas? Vocês estão vendo o carro vendendo... Não sei se por conta do microfone não dá pra vocês ouvirem, mas tem um carro de som passando, vendendo alguma coisa, biscoito, tempero, não sei o que é. Espero que vocês não estejam escutando pra poluir aí a nossa aula. Gente, outra coisa que eu falei que ia mostrar e acabou que eu esqueci, mas agora eu lembrei. Essa aí foi a prova de 2020. Eu aconselhei a vocês que desenvolvam um texto, né, seguindo essa proposta. Vários alunos enviaram para a plataforma e é importante vocês entenderem a linguagem da banca. Vocês viram que foi um texto motivador curtíssimo, que não traz informação nenhuma relevante para nós, é só para ajudar na interpretação mesmo, do que é para ser discutido, do que é para ser abordado, um texto bem pequenininho, o comando ali com relação à redação, que é para fazer, igual alguns alunos até perguntaram, quer ver, deixa eu até olhar um assunto importante aqui, ó. Caráter, redige um texto dissertativo ou descritivo com o tema, bancos na área digital, aborde necessariamente segundo os seguintes tópicos. Vocês percebem que a banca não pede para fazer elaboração crítica. Em alguns momentos ela vai colocar no comando da redação, que é exigido uma elaboração crítica, em alguns momentos ela não vai colocar. Independente se ela colocar ou não, está no edital. Então é para fazer, viu, gente? Mais uma dúvida que eu recebi de vocês. Independente se tiver lá no comando da redação, que é para fazer uma elaboração crítica ou não, é para fazer, tá? A conclusão é específica para isso. Então aqui, ó, novas tecnologias e mobilidades. O que ela quer saber sobre novas tecnologias? Exemplos. A chegada delas, o que é para falar? Ela não fala, ela coloca os dois assuntos lá, novas tecnologias e mobilidades. Então eu aconselho a vocês a entregar o máximo que vocês souberem sobre isso. Dê exemplo de novas tecnologias, dê exemplo de mobilidades, tá? Igual mobile bank, o internet bank, sabe? Entregam, gente, entregam o máximo que vocês souberem sobre o assunto. Fala da importância delas, o que de melhor aconteceu após a chegada delas, tá? Igual eu falei, de acordo com o conhecimento de cada um, entregue o seu melhor sobre esse assunto, que a banca não deixou claro aqui o que ela quer, tá? Conveniência no atendimento e segurança da informação. Tá, gente? Nós estamos falando sobre o quê? Os bancos na era digital. Então, a gente está falando sobre tecnologia. Então, a conveniência, né? De que forma convém esse atendimento com a chegada da tecnologia, né? Ou seja, o que de bom trouxe. Falar sobre a segurança da informação, tá? Eu posso falar aqui de forma positiva e posso falar de forma negativa, porque a banca não deixou esse recorte, mas lembre-se sempre, tá? Nós temos um conectivo E aqui, que a galerinha também tá escorregando, que é uma beleza. Então, quer dizer que eu tenho dois comandos aqui. Eu tenho que falar sobre as novas tecnologias e mobilidades. Eu tenho que falar sobre conveniência no atendimento e segurança da informação. Gente, e sigam a ordem do tópico, tá? Fala de conveniência do atendimento primeiro, faz igual eu falei com vocês, deixa mastigado pro corretor. Olha, corretor, olha aqui, ó, tô falando sobre conveniência no atendimento, beleza? Aqui, ó, aqui, tá? Inicialmente, é importante discorrer sobre a conveniência no atendimento. Fale. Além disso, é necessário frisar a respeito da segurança da informação. Isso aqui eu tô só exemplificando, tá, gente? Para mostrar para vocês como que vocês têm que fazer. Entrega, tá? Cita entrega na ordem que a banca colocou. Tá vendo aqui na C, ó? Desafio de humanizar o atendimento tecnológico e, tá vendo? 2 comandos. Cada tópico que a banca cobrou aqui tem 2 comandos. Já pensou você fazer uma introdução, gente? Com 30 linhas? Eu não sei onde que esses professores que estão ensinando vocês a fazer esses trem tá com a cabeça, não sei, tá? Porque, assim, não dá, a gente não consegue, não. Nem com as letras mosquitinho aí, não dá. Ainda mais os boi de letra que vocês estão fazendo, não tem jeito. Então, o desafio de humanizar o atendimento tecnológico e manter a valorização das pessoas nesse novo cenário digital. Então, pega essas palavras aqui, ó, humanizar o atendimento tecnológico, valorização das pessoas, cenário digital, novo cenário digital, circula, grifa, risca, faz um asterisco, faz o que vocês conseguirem visualizar, gente. Quando vocês estiverem construindo o parágrafo, vai lá o tempo todo e olha para o tópico. Estou falando sobre humanização, humanizar o atendimento tecnológico,
Tô falando sobre valorização das pessoas no novo cenário. Nossa, esqueci, tá vendo? E aí? Tem que fazer, tem que circular, grifar essas palavras, porque na construção do parágrafo essas palavras precisam estar ali, tá? Porque é só assim que o corretor vai fazer. O corretor vai fazer um cara crachá, gente. Vai estar ali com o padrão de resposta, com a redação de vocês, tá? De acordo com o que era esperado. Então, por gentileza, entregue o que ele está esperando pra gente ter uma nota legal. Tranquilo? Top, né? Então vamos lá para a redação agora, que eu nem queria que essa aula ficasse muito extensa, mas eu quero falar tudo aqui para tirar todas as dúvidas de vocês. Vamos para a redação. Gente, então essa aqui que foi a redação disponibilizada pelo aluno, tá? Deixa eu só ver de quem que foi, porque vários de vocês disponibilizam. Foi do Josué, agradecer mais uma vez o Josué pela disponibilidade, tá? De deixar a gente trabalhar a redação dele aqui. Vocês podem perceber, gente, que é uma letra grande, tá? Não é a melhor opção para escrever redação. O ideal é que seja um pouco menor do que essa. O ideal, eu não sei se vocês viram em alguma das aulas, eu apresentei a redação do Jonas. É do Jonas? Acho que foi do Jonas. Eu acho que foi. Se a memória não me falha, são muitos alunos, muitas turmas. É uma letra um pouco menor do que essa, tá? Uma letra legível, não é aqueles mosquitinhos, também a gente tem dificuldade de ler, mas é uma letra com tamanho bom. A letra dele é grande ainda, dá pra ser menor, tá? A gente precisa ser menor pra conseguir entregar mais, senão a gente não vai conseguir entregar, ó. A argumentação tem um valor total, a gente não vai conseguir ter um valor total e abordagem do tema. São os dois critérios mais difíceis da gente gabaritar. Coesão e coerência não é difícil, apesar de vocês acharem não é, e elaboração crítica também não é, tá? Mas realmente tema e argumentação não é tão simples assim, a gente tá entregar exatamente aquilo que a banca tá esperando. Não vou ler a redação toda com vocês, tá? Eu só quero realmente detalhar algumas coisas. A gente leu essa redação, trabalhou lá na aula viva, que é realmente um resuminho. Eu queria, na verdade, que essa aula ficasse até mais curta, mas enfim, né? Era muita coisa para falar. Então, aqui o que eu vou fazer, ó. O ideal é que aqui na introdução a gente tenha 3 períodos. Então, quando a banca adora esse tipo de tema, esse tipo de proposta, porque a galera cai, mas a galera escorrega, mas a galera despenca, e é assim, é uma renca. Então, qual que é o objetivo da prova? A gente tanto objetiva quanto da nossa prova discursiva, que é a redação, é eliminar. A gente conseguir afunilar isso daí, porque não tem vaga para todo mundo. E essa questão da importância de algo, gente, mas o que elimina a galera não tá escrito, tá? Esse negócio de importância. Porque vocês não conseguem desenvolver quando a banca coloca a importância. Quando a banca coloca para vocês a importância de algo, gente, ela já tá falando para você, já tá fazendo uma afirmação que é importante. Ela quer saber qual a importância, tá? Qual a importância? Como a gente tem uma elaboração crítica para fazer, a gente não pode deixar de citar qual é a importância, mas a gente pode problematizar, a gente deve problematizar. Mas uma das formas de problematizar é falar da falta de importância que se dá. Mas a nossa redação ela não pode permear somente na falta de importância que se dá. Nos problemas da falta de importância que é dada para algo, a gente tem que citar qual a importância, tá? Então aqui, ó, na redação do Josué, qual a importância do profissional bancário na difusão de inovações tecnológicas? Então é importante para quê? Tá? Qual é o benefício trazido com a atuação, né, com essa difusão do profissional bancário nas inovações tecnológicas? Qual é a vantagem? Tá? Então é isso daqui. Primeiro, gente, é interpretar o tema da redação, interpretar os tópicos, fazer as marcações, ó. Qual que é o assunto dessa redação, gente? Difusão de inovações tecnológicas, concordam comigo? Esse é o tema da redação. Mas a banca não quer que você fale só de difusão das inovações tecnológicas. Se você fizer isso, você vai ter um tangenciamento. Ela tá o quê? Ela tá fazendo um recorte, o que ela quer saber sobre isso. Então ela quer saber qual é a importância do profissional bancário na difusão de inovações tecnológicas. Eu tenho que responder qual a importância. É importante para quê? Auxilia em quê? Ajuda em quê? Tá? É isso que tá falando aqui, beleza? Então, na minha introdução, eu tenho que responder essa pergunta que está implícita. É importante para quê? Então, você vai ver que aqui, ó, ele fala, ó, não só para contribuir na difusões tecnológicas, como também auxiliar diante de possíveis falhas nos respectivos sistemas. Você pode ver que o primeiro argumento que ele trouxe para desenvolver, vocês podem tirar um print para vocês detalharem, que eu não vou ler ela toda com vocês, ele fala uma afirmação que a banca já deu, a banca já falou que é importante.
tá? Eu tenho que trazer aqui 2 argumentos que provam que é importante. E posso falar, né, problematizar falando de a falta de importância que é dada, tá? E aí vocês vão desenvolver de acordo com o que é mais fácil para vocês. Eu faria dessa forma. Então eu tenho que citar 2 importâncias, 2 benefícios, tá? Da atuação do profissional bancário na difusão de inovações tecnológicas. É isso que eu tenho que fazer aqui. Então, ele falou para possíveis falhas nos respectivos sistemas. A outra, ele só fez uma afirmação que a banca já tinha dado e não ajudou em nada, tá? Então, cuidado com isso daí. Então, eu tenho que trazer o meu posicionamento, né, a respeito disso. Eu tenho que trazer os argumentos que eu vou desenvolver. Eu tenho que apresentar o tema. O ideal aqui são 3 períodos e, no máximo, 7 linhas para introdução. Parágrafo de desenvolvimento é onde eu vou pegar o argumento 1 que eu citei lá na introdução e começar a argumentar, ó, trazer chuva de informações a respeito e convencer o meu corretor com relação ao argumento que eu escolhi e o posicionamento que foi apresentado lá na introdução. Então é o momento que eu vou fazer isso aqui no parágrafo de desenvolvimento, no mínimo 8 linhas, no máximo 10 linhas. Gente, mais uma vez, pelo amor de Jesus, que depois vocês começam a falar, professora, mas não tem... Gente, isso daqui é só quando for o texto dissertativo argumentativo. A banca só deu uma frase temática. Quando eu tenho uma redação por tópicos, não tem como eu delimitar aí a métrica da minha redação. Vai de acordo com o que o corretor está perguntando, com a complexidade do assunto cobrado. Então, não dá para limitar linhas não, tá? Agora, quando é uma redação argumentativa, igual eu falei para vocês, é uma redação mais engessada, aí sim eu tenho que ficar esperta com relação à métrica, porque nunca posso ter uma introdução maior do que os parágrafos de desenvolvimento. Isso acontece, mas acontece, vocês não têm noção do tanto que acontece. Tá? Introdução no máximo estourando 7 linhas, parágrafos de desenvolvimento de 8 a 10 linhas, igual eu expliquei tudo para vocês anteriormente, assistam a essa aula mais de uma vez. E a conclusão é a minha elaboração crítica, tá? A elaboração crítica do nosso colega não ficou completa, tá? Então faltam informações aqui. Eu espero que vocês achem essas informações. Na hora que vocês tirarem o print aí e estudarem essa redação. Um aluno escreve muito bem, 5 erros numa redação de 29 linhas, tá vendo? Que ele tá fazendo para casa direitinho, de 29 linhas. É uma escrita de um aluno avançado, que sabe escrever, que sabe desenvolver um texto. Então, assim, parabéns para ele, né? Escreve super bem, no máximo 6 linhas, tá, gente? Para não prejudicar muito a nossa nota ali de conteúdo, que não é fácil de ganhar, né? Então, por gentileza, vamos aí focar agora nessas correções, principalmente questão de pontuação e uso de crase, tá? Que tá demais. Então é isso, tá, gente? Mais uma vez eu vou ler essa redação com vocês toda. Se vocês quiserem que a gente trabalhe na nossa última aula ao vivo, o texto dissertativo argumentativo detalhado, a estrutura detalhada. Se quiser escolher um tema também pra gente trabalhar, fiquem à vontade, pode trazer o tema, o assunto que vocês querem e a gente vai trabalhar na aula, beleza? Tira um print dessa redação, uma redação que está com uma estrutura muito bem feita, igual eu falei com vocês, né? Faltaram algumas informações, não é uma redação perfeita, a gente mira na perfeição, mas se a gente conseguir acertar aqui, igual o aluno, 8,16 pontos, é uma excelente pontuação, uma redação muito competitiva. Lembrando que a nossa meta, o nosso objetivo aqui é no mínimo 80% da nota, né? Então, se a gente conseguir alcançar isso, a gente tá, ó, super mega max feliz, né? A gente entregou o que a gente precisava entregar e conseguimos aí cumprir o nosso objetivo, que esse é o principal, gente. Quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar é lugar, não é verdade? Então a gente tem que saber o que a gente quer. Olha, eu quero no mínimo 8 pontos nessa redação. Então a gente vai trabalhar para isso. Eu sempre miro com vocês a nota máxima, né? Porque o meu treinamento com vocês aqui, o nome do projeto é Redação Nota Máxima. Então a gente tá mirando os 10 pontos. Né? A gente acertar 8,5, a gente acertar 9, a gente já tá feliz da vida, graças a Deus, que também não é fácil. Beleza, gente? Espero ter esclarecido todas as dúvidas de vocês, anotei aqui durante a semana. Se ficou alguma para trás, gente, fiquem à vontade, pode me chamar no WhatsApp e, igual eu falei, já podem escolher o assunto para nossa próxima aula até segunda, tá? Se me enviar terça, quarta aula já tá pronta, porque eu tenho várias turmas para atender e aí não dá tempo mais, tá bom? Um beijo para vocês, bons estudos e, ó, juntos até a nomeação, galera!